Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos que possam estar nos acompanhando aí nesta mensagem de hoje. Nós queremos falar hoje sobre uma personagem muito importante do Evangelho, que é João Batista. Na verdade, o nome de João não é João Batista, mas ele era conhecido como João o Batista, por causa da função que ele exercia no seu ministério, que era batizar. Aí pegou essa alcunha de ser chamado de o Batista, aquele que batiza. O batismo que era uma atitude, Era um procedimento de mergulhar a pessoa nas águas por imersão na época de João. E que ele estava fazendo dentro do anúncio do seu ministério. Como sabemos, João Batista é primo de Jesus. Nós vamos encontrar a primeira menção a João no Evangelho de Lucas, capítulo 1, aonde fala que um sacerdote chamado Zacarias fora sorteado para fazer o serviço dentro do templo, auxiliar. Este sacerdote, este auxiliar de sacerdote, Zacarias, era casado com Isabel, que era prima irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João Batista, que nascera 6 meses antes de Jesus, era primo irmão de Jesus. É desta personagem que nós vamos falar hoje, em poucos minutos. João Batista, ele é um divisor de águas, tanto no ministério de Jesus, como na Bíblia. João Batista não é uma personagem menor, passageira, de curta expressão. João Batista é uma personagem que tem um tamanho, que ocupa um espaço dentro do plano de Deus, principalmente o que diz respeito à pessoa de Jesus, ao ministério de Jesus. Nós devemos entender que a partir do momento que nós lermos sobre a história de João, no capítulo 1 de Lucas, ali nós vamos entender a chamada desta criança, para que ela foi chamada, qual é a envergadura do tamanho dela dentro do plano de Deus. João vem ao mundo por um milagre. Por um milagre. Tanto quanto Jesus, o seu primo. Os dois vêm ao mundo com um ministério específico, profetizado nas Sagradas Escrituras 700 anos antes dos seus nascimentos. Isso mesmo. Isaías profetiza o nascimento de Jesus, é o mesmo que profetiza que no capítulo 40 de Isaías, quando ele fala que uma voz clama no deserto, e você examinando o capítulo 40 de Isaías, você vai
notar que esta voz que clama no deserto tem uma missão. Esse clamor desta voz no deserto tem um objetivo, que é o anúncio do Messias, o anúncio da manifestação da chegada do Messias prometido para o povo de Israel em Jerusalém. Lá em Isaías 40 já tem essa profecia daquele que é a voz que clama no deserto. Talvez esta seja a alcunha, o título mais pesado e mais poderoso para João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel. A voz que clama no deserto, aquela voz que anuncia o dia do Senhor, aquela voz que anuncia a chegada do Messias. Olha o peso desta personagem chamado João, o Batista. João Batista, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, não há registro de João Batista curando, não há registro de João Batista fazendo muitos milagres, fazendo nenhum milagre. Mas o ministério de João Batista é um ministério poderoso e muito importante para a manifestação de Jesus. O Messias não pode se manifestar, o Messias não pode ser confirmado, o Messias não pode aparecer, surgir, iniciar o seu ministério sem que antes a voz que clama no deserto o anunciasse. Este é o principal ministério de João. Tanto é que no capítulo 1 de Marcos, verso 14, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ouviu dizer que o seu primo João estava preso, ele, Jesus, começou a pregar o reino de Deus. Jesus só começa a pregar o reino de Deus a partir do momento em que ele tem confirmado que João Batista está preso. Por que isso? Porque João é um divisor de águas para se iniciar o ministério de Jesus, o Messias. Aquele que veio antes do Messias para anunciar a sua vinda, terminar o seu ministério. João, durante 3 anos, tivera anunciado a vinda do Messias. Ele anunciou aos seus próprios discípulos, João, que Cristo, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus é aquele que deveria vir. E quando os seus discípulos perguntam, é esse que nós deveríamos estar aguardando, que o Senhor tem anunciado? E João, ele diz que sim. Ele diz que sim para os seus discípulos, que a partir daquele momento os seus discípulos deveriam deixar de seguir João e seguir a Jesus. E que importava que João diminuísse, desaparecesse, encerrasse o seu ministério, a sua missão,
porque a partir daquele momento dava-se início o ministério daquele que João anunciara, o Messias, que era o seu primo Jesus de Nazaré. Aí inicia o ministério de Jesus só a partir do momento em que acaba o ministério de João, o Batista. Por isso, João é o divisor de águas no ministério de Jesus e o divisor de águas na Bíblia. Por quê? Porque estava profetizado por Malaquias, no seu capítulo 4, a última profecia, 400 anos antes de Jesus, a última profecia sobre o Messias, que antes do grande e glorioso dia do Senhor, da manifestação do Senhor, antes deste dia, o Elias haveria de se manifestar. Era necessário que Elias se manifestasse. Sem a vinda de Elias, não poderia se manifestar o dia do Senhor. Ou seja, a vinda do Messias. Essa é a profecia de Malaquias. E ela está falando da pessoa do profeta Elias. Por isso, no capítulo 1, que fala sobre João, vai dizer o anjo manifestando a vinda de João Batista, dizendo ao pai, Zacarias, o pai de João, que esta criança viria e veio, como veio, no espírito e no poder de Elias. Esta criança é o representante de Elias, daquele que tem que se manifestar antes do glorioso dia do Senhor. Olha como tudo se encaixa. Olha quanta coisa tem que se alinhar para que se cumpra uma profecia. Tudo referente à vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. É desta personagem que nós estamos falando. É deste Elias que tem que se manifestar antes de vir o glorioso dia do Senhor. É desse Elias. Quem é este Elias? É, naquele momento, João Batista. João Batista está confirmado no capítulo 1 de Lucas pelo anjo, quando fala a Zacarias, esta criança virá, ela nascerá no espírito de Elias. Não que fosse o espírito da pessoa de Elias, mas ele está falando do espírito ministerial, da chamada de Elias. Ele está falando do Espírito Santo, do Espírito que cobria Elias, do Espírito que usava Elias, do Espírito que dava poder para Elias. O mesmo Espírito Santo estava sobre João para fazer o papel da profecia de Malaquias. É sobre esta personagem que nós estamos falando.